Pensou que o canal tinha acabado, né? Não acabou não, voltei. Traz o foco aqui, gafanhoto. É esse dedo sujo, é coisa do canal, você já conhece, beleza? Sujo de tinta. Por que você sumiu, gafanhoto? Acontece, coisas na vida acontecem, mas estou de volta aqui com vocês, beleza? E a gente vai continuar a partir daquele primeiro vídeo que era rumo ao 1 milhão com opções. Pessoal, é o seguinte, tá? Não basta, eu vou falar hoje, né, de nosso foco hoje, é falar da nossa primeira operação, já vou botar o roteiro aqui para vocês, tá? E as nossas operações realizadas, a nossa primeira operação já nos deu 500%. Que história é essa, Gá? Vamos conversar aqui, tá? E aí, é um dos motivos de eu apresentar essas ferramentas fundamentais para que vocês não achem que chegar no mercado financeiro, embora a gente queira crescer, é só, olha, lucro, prejuízo, daqui para cá, se eu acerto o trade, não. Tudo bem, mas tem algumas ferramentas que eu diria que são fundamentais para a coisa andar, tá? E no vídeo anterior eu falei do balanço patrimonial, nesse vídeo eu vou acrescentar uma coisa que parece boba, mas é a competência necessária para você continuar no game. Não sou eu que falo não, galera, tá? É Storm, é Oliver Vélez, e a gente sabe que aqui no nosso canal, nosso grande mestre Su é que orienta, direciona, né, o nosso norte em relação às operações com opções. E a operação que a gente vai falar aqui é do Straddle Input. Tudo bem, eu vou mostrar a operação realizada, mas eu vou aplicar na prática essa ferramenta, que é uma ferramenta de quê? De análise do valor da sua posição. E qual é a situação que a gente está hoje? Só para vocês terem ideia. Olha, eu comecei a primeira operação no dia 24 de março, não consegui gravar depois disso, tá? Mas vou, a partir de agora, continuar essas operações, beleza? Isso já ocorreu mais de uma vez no canal, teve que me afastar e tal, mas vai continuar tudo bem, beleza? 24 de março, o nosso patrimônio líquido, tá? Era zero quando eu comecei, a gente vai ver isso, né? No final do dia já era R$ 52 a nosso favor. No dia 11 de abril, quando eu apuro de novo, vocês vão ver aqui, está em R$ 250, ou seja, 400% de 24 de março até 11 de abril. Mas não, é pior do que isso. Como a gente operou, né, nesse caminho, vou mostrar aqui para vocês, no trajeto, eu fiz operações, a situação atual do patrimônio líquido é de R$ 306, tá? Ou seja, houve um aumento de 500%. No final do dia aqui para cá houve um aumento de 500%. Então, galera, a gente vai ter que conversar sobre isso, tá? E se a gente tiver essa maneira de olhar as operações, isso pode ter um prejuízo enorme lá no final, ainda mais quando a gente olha e fala, vou começar a sacar, vou tirar dinheiro e tal. Vamos falar mais sobre isso? Não nesse vídeo. Esse vídeo, o foco são dessas operações. Conforme o mercado for se movimentando e a gente for executando as operações, aí a gente vai falar mais sobre esses assuntos, tá? Bom, Gafa, e aí? Qual a operação que você começou? Aqui, tá, galera? Eu vou começar até deixar um certo resuminho aqui para vocês, beleza? Vou pegar uma folhinha. Na verdade, a gente vai construir isso junto, tá? Então, porque se vocês pegarem o vídeo anterior, eu falei que o vídeo anterior, não, a jornada anterior, eu falava que a gente começava de um processo, tá? Aqui eu já vou começar nessa jornada nova, direto de uma operação, beleza? O que a gente está fazendo aqui? Eu falei para vocês que a ferramenta zero, tá, que a gente tem que ter, é como se a gente fizesse um balanço patrimonial das nossas posições. Isso é fundamental, porque para eu saber, à medida que eu estou evoluindo na posição, se a posição está melhor ou está pior. O fato de você receber dinheiro na posição não quer dizer nada. Vamos entender aqui. Eu fiz essa operação, tá? Então agora, a segunda ferramenta fundamental, a primeira ferramenta é balanço patrimonial. A segunda ferramenta fundamental é você manter o registro de cada, tá, operação. É chato falar isso que eu vou falar agora para vocês. No papel. Mas Gafa, eu tenho no Excel. Que parte que você não ouviu que é no papel? Ah, mas Gafa, vai dar muito trabalho. Dá muito trabalho, tá bom. Então você, por favor, se desinscreva do canal e não acesse mais, tá? Quando aparecer a minha telinha lá de, olha, tem mais um vídeo novo do Vato, clica e sai fora. Por que eu tô falando isso? Porque eu não quero perder meu tempo retomando esse assunto e nem eu perder o tempo de quem eu posso ajudar com esse assunto. Então, o registro de cada operação no papel. Isso é uma ferramenta fundamental.
A gente vai entender durante a jornada, isso muda a vida. Até vou colocar aqui um depoimento que eu tenho que agradecer, né, a um aluno, e eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Olha isso aqui. Primeiro, quem é você, Gafanhoto? Eu sou aluno do nosso grande mestre Su, tá? Na verdade, sou auditor fiscal, me viro bem com o mercado. Esse canal aqui eu estou tentando criei ele para ajudar os meus contemporâneos, tá? E sendo um complemento da nosso grande mestre Su. Olha ele aqui, isso aqui foi agora, ó. Foi Olá, aqui em São muito Paulo, no bem-vindo treinamento de aqui São Paulo. a esses Em que, shorts não sei aqui, ao nem, nosso canal. E deixa eu aqui falar. nós estamos aqui com Vou voltar aqui, ele vai falar, ó. Esse nosso grande Olá, mestre. muito bem-vindo Oi, aqui a esses shorts aqui, ao nosso canal. E aqui nós estamos aqui com o Gafanhoto dos Derivativos, que também é um canal muito bom. E, inclusive, ele trabalha com as estratégias que estudamos aqui. Então, gostaria que você seguisse aqui. Bom, isso, opa, não vou ficar postando de novo, né? Bom, esse aqui é o nosso grande mestre. As nossas operações são baseadas na filosofia dele. Ele tem muito a ensinar pra gente. Se inscrevam no canal Mestre dos Derivativos. E esse aqui é um depoimento de um aluno dele, que também agora está compartilhando aqui o nosso canal, nosso grande amigo, tá? Falou, a sua didática é incrível, parece repetitivo às vezes, mas os insights vão aparecendo e compensa cada segundo gasto. A base veio do professor Su, do nosso grande mestre, mas a clareza do passo, a forma que você faz, porque eu pego a mãozinha, uma complementaridade, tenho certeza que estão me levando para um próximo nível. Parabéns pela sua iniciativa, tenho certeza que vai fazer uma enorme diferença na minha vida. Então, coloquei esses dois esse nosso grande mestre, né, esse aluno, para mostrar para vocês, olha aqui, ó, o outro aqui estuda direitinho, é assim que tem que estudar, anotando. Aqui ele está comparando o valor das opções. Quando eu falo isso, tá, é porque eu estou falando, registra a operação no papel. Mas, Garfo, vou ter que abandonar a minha planilha? Não, pode ficar com essa planilha, tá? Que é assim, eu já passei por isso, eu sei o que eu estou falando. Tá? Eu sou formado em informática, sou formado em física, já passei por isso. Mas isso aqui é porque eu quero que vocês conheçam profundamente um movimento só, tá? No caso aqui, eu comecei pelo Straddle Long Put, então agora que eu já entendi que eu tenho que ter o balanço patrimonial, o registro de cada operação no papel, tá aqui para vocês, beleza? Mas Gafa, você não faz isso sempre. Não, isso aqui tá aqui, ó. Isso aqui é o papelzinho de onde saem essas folhinhas. Isso aqui é meu caderno. Daqui a pouco eu vou puxar vocês para outro assunto. Então, balanço patrimonial é o registro de cada operação. E na hora que eu fiz a operação, que operação que você fez, Gafa? Eu fiz, né? A operação que a gente fez foi o Straddle, tá? Tem um nomezinho? Tem o Straddle Long Put. Mas não adianta você saber o nomezinho dessa operação e não entender o que ela significa. Gafa, mas tem aula sobre isso no canal? Tem. Procura no Gafanhoto, coloca Straddle Long Put lá, aqui no próprio canal do Gafanhoto, procura Straddle Long Put que vocês vão ver Straddle Long Put, que é a fonte dos derivativos, que vai ter várias aulas, tem até uma jornadinha que eu fiz lá atrás dessa operação. O que é essa operação, a base dessa operação? A base dessa operação, galera que assinou o canal, tá? Aliás, eu vou estar respondendo, durante a estreia do vídeo, eu vou estar respondendo umas mensagens. Uma das mensagens, eu vou falar sobre o Straddle Long Put para um aluno, tá? Eu devo fazer uma aula sobre o Straddle Long Put específica, beleza? Mas, basicamente, o que você faz no Straddle Long Put? Olha, o Straddle, na verdade, que a gente estuda aqui, isso aqui é estudo, hein, galera? Isso aqui é posição de estudo. A gente vende uma call, tá? E vende uma put no mesmo strike. Então, a gente não está fazendo um straddle, a gente está fazendo um short straddle. Quando a gente vende uma operação, vende uma call, vende uma put, quando a gente vende uma opção, quando a gente opera vendido, a gente fala que a gente está operando short. Tá? Quando a gente opera comprado, a gente fala que a gente está operando long. Então, eu vendo uma call, vendo uma put no mesmo strike e no mesmo vencimento, tá? No mesmo vencimento. Isso é a base do straddle long put. Isso é o straddle, um short straddle, você vende uma call e vende uma put, e você compra uma put, tá? No vencimento, no caso aqui, a gente está comprando uma put no vencimento posterior, tá? Vencimento à frente, beleza? Então, o Straddle Long Put é essa característica dela, é ela que está representada aqui, beleza? Quem está começando o canal, logo que você entra na página do canal, mas não é entrar na página pelo celular e ficar, não. Entra na página pelo computador, tem lá, comece por aqui. Tem uma playlist, venda coberta dupla. Lá tem tudo, galera. Tudo assim, para compreender muito do que eu vou falar aqui durante um ano. Quer antecipar? Assina, R$ 50, vai lá, assiste. É antigo, tá? Tem um certo, mas tem um certo valor. Bom,
Antigo não, tem 1 ano e meio, mas tá tudo que tá lá, tá válido a hoje. Inclusive, no Straddle Long, a venda coberta dupla, na verdade, a parte do Straddle do venda coberta dupla, tá valendo R$7 naquela parametrização que a gente colocou lá. Bom, observações. A gente, tá? Eu coloco uma parte de observações aqui no registro inicial como se fosse um diário de trade. Então, o registro da operação, o que eu estou fazendo? Se eu vendi, se é uma call, uma put, eu estou registrando menos 100 calls. Ah, mas Gafa, eu não quero assistir isso tudo, eu já conheço. Lembra lá, olha, é importante conhecer profundamente. Então, olha, menos 100 calls. O que é uma call? De 128 da semana 2, foi assim que eu comecei a operação. Que dia que você começou a operação? É fundamental você colocar o dia 24 de março, e o fechamento da BOVA naquele dia, quanto que ela fechou, tá? Tá aqui, ela fechou 128. Então, quando eu iniciei a operação, eu vendi 100 calls por esse preço, recebi R$250. Vendi 100 puts por esse preço, recebi R$107. Então, estou registrando a operação. Já a gente vai ver a importância disso, tá? E ainda, eu fiz a compra de 100 puts no Q130, recebi paguei, na verdade, R$2,52. Se eu comprei, eu paguei R$2,52, e aqui estão os valores. 100 vezes 2,53, 253. 100 vezes P128, né? 100 puts vendidas a 1,07, 107. 100 compras de put mais próxima. Mas, Gafa, por que você comprou essa put no Q130? Calma, Velote. Mas pergunta, bota no comentário, que eu vou trazer no próximo vídeo. Nosso foco hoje é mostrar um balanço patrimonial e você acha que sabe, mas não sabe, tá? Então, aqui, ó, R$108. Beleza? Eu somei que eu recebi na entrada aqui, eu recebi na entrada aqui e paguei. Já posso sair fazendo? Não, não. Se você não sabe de nada, você não pode. Primeira vez no canal, Gafo, o que eu faço? Pergunta, primeira vez no canal, o que eu faço? Né? O que dá para fazer? E aí, no próximo vídeo, eu vou trazer essa resposta. Estou voltando, então ainda não coloquei todas as respostas, as perguntas aqui nesse vídeo. Então, primeira coisa que eu estou fazendo é voltar. Quando a gente volta a uma situação, a gente tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é registrar, trazer o que já foi feito. Tá? Então, já fiz essas operações, deixa eu colocar aqui para vocês. Tá? E, o mais importante, por que você já está jogando a operação direto também, Gafão? Em vez de, às vezes, começar do vídeo anterior, das respostas. Por quê? Se eu jogo a operação direto, vai bater dúvida. E aí quem está começando já pega a dúvida. Então, aqui tem o Straddle, Long Put, beleza? Comprei na Q130, lancei na semana 2 de abril, recebi R$108 e coloquei aqui algumas observações que são como se fosse um diário de trade. Tá? Por quê? Na jornada anterior, eu comecei do processo e trouxe a operação. Aqui eu vou começar da operação e vou trazer o processo. Tá? Então, eu coloquei como observação aqui que eu estou usando um modelo de Straddle Long Put semanal. Tá? Eu comecei no dia 24 de março, porque a minha tendência é fazer as operações só às segundas-feiras, e eu comecei 24 de março, a semana 4 de março. Por que você botou a semana 4 de março? Para eu saber que da semana 4 de março, eu operei a semana 2 de abril. Tá? Para eu saber a distância que eu iniciei a operação. Gafa, olha só, quem chegou até os 13 minutos do vídeo já recebe um brinde. Quem não chegou, paciência, não tô nem aí. Ó, qual o brinde? Mas, Gafa, por que é tão importante saber esses 15 dias? Né? Que você começou no dia 24 de março, que era a 4ª semana de março, foi quando você iniciou a operação, e você jogou lá para 2 semanas. Por que você precisa dessa informação, Gafa? Só se você registrar as operações que você vai ter consciência da escrita do teu processo de vencer o mercado. Não basta eu sair operando e depois alguém virar para mim e falar, Gafa, como é que você venceu o mercado? Sorte. Sorte ninguém te contrata, cara. Né? Assim, houve uma sorte, quem garante que dali para frente vai continuar? E mais, se eu te contrato para entender a sua sorte, eu sou mais esperto do que a sorte, né? Vou chegar e falar, ele tem sorte, ele não sabe explicar, então eu vou deixar ele fazendo as operações e vou estudar. Contratei ele. Depois, né, que eu observei, eu identifico o que ele faz, demito ele e vou trabalhar a operação que ele faz. Ele mesmo não sabe o que faz, eu vou descobrir, depois vou propagar. Não estou colocando aqui nada assim demito, como se fosse um negócio de é nós contra ele, patrão. Não, não é isso. É que você é seu próprio chefe. E você tem que saber o que você está fazendo para poder reproduzir. Até mais do que isso.
para saber que enquanto está dando certo, é por causa disso. Na hora que parar de funcionar, você tem que sair fora. Se você não sabe o que está dando certo, você não vai saber sair fora quando começar a dar errado. Então, é muito além dessa... Não. É um processo. Se eu tenho o registro, eu vou identificar. Depois desses, aparentemente, 2 minutos que eu falei aqui, coisas que sobre eu estou contratando, não tem nada a ver com isso, galera. É que você precisa saber repetir o seu movimento, que na hora que der errado, você tem que saber voltar. Tá? Só isso. E na hora que eu estou registrando a operação, como foi a primeira operação, eu preciso entender se essa distância aqui é suficiente, ou seja, 15 dias são suficientes para eu vender um straddle, vou até botar aqui um STD, e comprar uma put longa. Uma long put, né? Long não é de longa, mas tudo bem, uma put longa. Na verdade, eu olhando para o registro inicial, eu consigo observar muito mais coisas. Que eu comprei uma put quando a BOVA estava no 128, eu vi a linha que eu botei ela. Então, se alguma coisa der errada no processo, cadê o... agora peguei a folhinha aqui, ó. Se alguma coisa der errado, que a gente vai escrever no futuro, no processo de fazer dinheiro, né, que a gente aqui não ganha, quem ganha dinheiro é filho, tá? É patrocinadores, não é nem patrocínio ganha dinheiro, você é obrigado a mostrar a marca. Então, ninguém ganha dinheiro, só filho, tá? O resto mesmo. Cunhado também é fogo, né? Cunhado, ó, te falar, o bichinho. Bom, enfim, é o seguinte. Então, eu preciso olhar para o processo e falar, poxa, quando eu comecei que deu certo, estava no 128. Quando eu comecei que deu certo, eu estava 15 dias. Com 15 dias eu consigo comprar. Será que se eu colocasse para a semana 1, eu conseguiria receber o suficiente para comprar aqui esse 130? E por que aqui é 130? Tem distância para comprar ela? Então é isso que vai movimentar a tua cognição para que a gente vá faturando dinheiro. Gafa, não estou acreditando que isso é possível. Olha, depoimentos. Prêmio para quem chegou até aqui, olha. Deixa eu ver se eu pego, só para vocês terem ideia, tá? Vou colocar aqui, olha a nossa última operação, tá? Isso aqui, a gente está lá na nossa sala, tá? É estudo, beleza? É só estudo. E aqui toda semana a gente está executando uma operação. Olha só, na última semana a gente não só executou, como recebeu entre 100 e 200 reais. Galera, essa enquete eu montei e falei, eu sei que vocês vão receber isso. Todo mundo recebeu. Mas não pensa que chegou assim, né? Não, teve um caminho, tá? Teve um caminho. Na semana anterior a gente recebeu, ó, uma parte recebeu mais que 100, a outra parte recebeu entre 40 e 100. Mas não é receber, galera, olha só. A galera que está lá sabe que não é pegar esse dinheiro e sair usando. A gente está fazendo o que eu vou mostrar aqui para vocês, partes, né? Então, lá, antes ainda, né? Na semana anterior, a gente estava recebendo entre 10 e 50, né? E antes disso, a gente estava operando, né, com recebimento ainda menor, tá? De novo, aí todo mundo conseguiu, aqui todo mundo conseguiu pegar entre 10 e 50 reais. E mais, lá no começo, lá dia 28 de fevereiro, tá? Olha, só para vocês terem ideia, dia 28 de fevereiro, 2 pessoas operaram no negativo. Rolaram a operação no negativo. Galera, o que o Gafa fez? Parou, vamos explicar para que todos ali do 28 de fevereiro, dali para frente, todo mundo começou a fazer as rolagens direitinho e receber dinheiro. Mas por quê? Porque eu sei onde ajustar. Então, eu sei onde ajustar, inclusive o aluno. Tá? E isso é feito a partir desta ferramenta. Eu precisei que este aluno me passasse, né, na verdade, eu não gosto nem de às vezes falar aluno, né, os companheiros de jornada, porque nós todos somos alunos do nosso grande mestre, me passasse a execução dele, e a partir da execução dele, os próprios alunos até identificaram. Né? Então, como eu falei, é uma operação de estudo. Aqui não é, vou ganhar dinheiro, não. Aos poucos, você vai ver que o negócio pode aumentar ou não. Tá? E eu repito, não quero assim, onde está escrito aqui que a primeira ferramenta é entra na sala. Não, onde está escrito aqui? Não está. Eu estou falando com vocês.
Comecem registrando a operação de vocês, as que vocês estiverem executando. Isso aqui é só um exemplo, cara. Você fazer isso com várias operações, com vários ativos, tá? Mas isso aqui é só um exemplo. E se você não consegue, tudo bem, mas tem que registrar. Grande mestre Storm, o que ele falou? Se você não registra, ele contando uma história sobre, eu já falei isso, né? Sobre, na verdade, é naquele curso dele, reabilitação de traders, né? Ele falando de que as pessoas têm que registrar as operações dela, e aí ele contando que em relação ao alcoolismo, né? Uma das orientações do médico é para que ele registre os dias que ele bebeu e tal, e às vezes as pessoas não conseguem se lembrar ou não registrar. Quando você não consegue estar registrando, é o primeiro caminho para o vício. Será que você não está viciado em operar? Tome cuidado, tá? Então, aqui está o registro das operações, tá? Tá a observação. No Excel você não faz isso, você não contempla. E aí uma outra aula que eu vou falar sobre, eu diria assim, o burnout operacional, tá? Que é uma coisa que eu sofro às vezes, né? Já passei por isso, estou passando mais ou menos próximo, né? Então é como você evita isso. E você precisa, para ter uma excelente produtividade, isso vale para o mundo de serviço, produzir menos. Mas como assim, Gafas? Produzir menos não. São atividades contemplativas. Fica para a próxima aula, tá? Ok. Então aqui, quando eu faço isso, eu estou contemplando, e a contemplação é fundamental para você fazer dinheiro, executar. Isso para tudo, tá? Beleza. Mas não vou entrar nesse mérito agora. Risco. Aí eu botei aqui só um risco funcional. Por quê? Porque sempre tem aquela turma do ingrato, né? Que é mais, sim, mais, mais, mas vai para outro canal, cara pálida. Você fica aqui, não. Tá? Você olha, existe um risco. Qual o risco? Eu estou colocando aqui um risco, estou colocando um risco funcional. Qual o risco funcional em relação à função? Olha, eu vou falar mais na frente, mas no vídeos anteriores tem, na jornada anterior tem isso, eu vou falar sobre os 3 tipos de risco, tá? É uma coisa que eu bato na tecla, inclusive lá na venda coberta dupla, tá lá, a playlist gigante, mas o risco funcional que eu falo, entregar BOVA, 100 BOVAs no 128. Se eu olhar para essa operação, qual o risco que eu tenho nessa operação? Eu vendi 100 calls no 128. Então, se o mercado estourar, eu vou ter que entregar 100 ativos por 128, mesmo que ele esteja valendo 140. Por que você está colocando funcional? Porque tem a ver com a funcionalidade que eu estou dando para a minha custódia. Então, em tese, eu teria que ter aqui 100 BOVAs, tá? 100 ativos para poder estar fazendo isso. Em tese. Você está usando isso? Não, não estou usando. Mas, se você não sabe quanto tem que ser usado para estar suportando isso aqui, não opere. Continue devagarinho e vai perguntando e vai crescendo. Ou compre 100 BOVAs, que aí você vai ter um risco também. Comprar 100 BOVAs, mas aí não tem risco. Eu posso questionar e falar, realmente, se alguém falar assim, e tal influencer falou que na venda coberta, se eu vender a call e a BOVA de explodir, eu não tenho como perder dinheiro. Mas aí o mercado despencou, e como eu comprei a BOVA por 128, o mercado despencou e eu perdi muito dinheiro. Vou processar este influencer que me falou isso. Eu consigo fazer o laudo para... Não, ele estava certo, você não tem risco nenhum. Não tem risco nenhum. Então, assim, só para vocês terem ideia, que calma, veloz. Não existe, estou dando risco, não estou levando nem a palavra risco, tá? O que eu vou falar? Não estou levando nem a palavra risco à questão estatística, probabilística. Estou colocando aqui apenas uma questão funcional. Eu estou dando funcionalidade àquelas 100 BOVAs que estão na minha carteira. Tá? Estou dando funcionalidade àquelas 100 BOVAs que estão na minha carteira, colocando elas para participar desta operação. Isso vai entrar no balanço patrimonial? Se eu quiser sim, se eu quiser não. Depende da minha forma que eu quero analisar as minhas operações. Tá? Então, o risco, se o mercado explodir, é entregar 100 BOVAs no 128, tá? O que talvez não seja bem a definição de risco, não vou entrar nesse mérito. E se cair, então se subir, eu tenho que entregar, e se cair, o que vai acontecer? Eu vou ter que comprar 100 BOVAs no 128 por causa da P128 ali, então eu tenho que ter dinheiro na minha conta para comprar isso, pensando de uma maneira assim, se eu morro amanhã, e depois, um mês depois, eu vou vender, porque Q130, se ela estiver lá embaixo, um mês depois, se ela continuar lá embaixo,
eu vou entregar elas por 130 porque eu estou comprado aqui na 130. Então, você olhando para isso aqui, você consegue falar se o risco é para cima, se o risco é para baixo, tem risco de perda, não tem risco de perda, mas não é o foco desse vídeo, ok? Então, guardo isso aqui só para vocês terem ideia de que, neste registro inicial, o foco maior é escrever para a operação, colocar algumas observações suas, que seria mais ou menos o diário de trade, e eventualmente fazer uma análise de risco, tá? Como é que fica isso? Então agora, feita a operação. Agora vamos ver como é que isso aí virou 500%, tá? Vamos ver como é que isso aí virou R$300. Quanto que eu recebi aqui, galera? R$108. Olha, então vamos lá. Eu recebi R$108, certo? Recebi R$108 na operação. Não estou nem olhando o risco. Tá? Tô nem olhando o risco. Eu já posso sair gastando esses R$108? Não. Sabe quanto que vale essa operação? Da hora que eu pensei em fazer para a hora que eu fiz? Quanto, Gafa? 0. Mas você ganhou 108? Não, não ganhei nada não. Ganhei nada não. Recebi para guardar ele. Não ganhei nada. Agora vamos ver a importância do balanço patrimonial. A gente vai ver ele na prática. Bom, o que é o balanço patrimonial? Tá? Segunda parte, 26 minutos. O que é o balanço patrimonial? Então, a operação já foi feita. Agora a gente vai aplicar o balanço patrimonial, fazer uma revisão do que é o balanço patrimonial. Para nós, existe a definição contábil e tal, mas o que a gente vai usar? A gente vai pegar a definição contábil e ajustar para a nossa realidade. Para nós, mas Gafo, o vídeo vai ficar muito longo. Divide o vídeo em partes. Você tem uma semana inteira para assistir esse vídeo. Se ficar, né, café com leite, né, mas eu sou café com leite, então vai dividindo. Você tem uma semana para assistir esse vídeo. Mas Gafo, eu sou muito acelerado. Então, assina o canal e vai lá assistir a playlist de venda coberta dupla. Aí você vai ter mais 40 horas lá para assistir, eu quero ver. Assiste. Tá? Aí depois sobe de nível, assiste. Então, vá passando aos poucos. Mas sedimenta o conhecimento. Coloca um limite. Tá? Isso é uma dica de estudo. Não, eu vou fazer um nível por mês. Porque se você tentar correr demais, vai dar problema. Senão vai sedimentar, não vai solidificar os seus conhecimentos. Ok. Balanço patrimonial. O que é para nós? É uma ferramenta para avaliar o valor da nossa posição. Então, eu quero saber quanto vale a minha posição no momento que eu operei. Ora, antes de operar essa posição, vamos fazer de cabeça. Qual era o balanço patrimonial dessa posição? Se a posição não existia, o balanço é 0. Então, se a posição não existia, então, no momento anterior à minha operação, não valia nada. E depois, Gafa, na prática, o que acontece? Antes da operação, que eu acabei de falar para vocês, eu não tinha ativo nenhum e eu não tinha passivo nenhum. O balanço patrimonial, o que ele mede? É uma ferramenta para avaliar o valor da nossa posição no momento, naquele momento. Então você vai pegar, a nossa posição ela é formada por direitos, que a gente chama de ativo, e por obrigações, que a gente chama de passivo. Quais são os nossos direitos aqui? Os nossos direitos, depois que eu fiz a operação, eu tenho put, eu comprei. Meus direitos eu compro, eu posso vender os meus direitos. Quais são as minhas obrigações? Eu sou obrigado a isso aqui. Eu vendi. Na melhor das hipóteses, eu tenho que recomprar isso de volta. Então, esses são os minhas obrigações e esses são meus direitos. E ainda tenho o caixa, que é um direito que eu tenho também temporário. Né? Também é um caixa. Então, antes da operação, antes da posição, você pegava o balanço patrimonial, é o ativo, o passivo. Então, para eu saber se eu tenho valor ou não, como é que eu faço? Olha, se meu ativo é 1.000 e o meu passivo é 500, se eu tenho R$1.000 no caixa e tenho 500 para pagar, o meu balanço patrimonial vai falar o seguinte, olha, o teu patrimônio líquido é o quê? É mais 500. Porque você pega isso aqui e diminui isso aqui. Então ainda sobra 500 no teu caixa. Para isso que serve o balanço patrimonial. Eu vou desenhar aqui, tá? Eu vou desenhar, mas eu estou com muita dúvida. Calma, Veloz. Para o vídeo, assiste o vídeo anterior, que é do balanço patrimonial. Aqui eu vou indo desenhar. Não se preocupe. Então, por hora, você tem que entender ativo, tudo que você tem direito, passivo é o que você tem obrigação, tudo que você tem o direito, menos todas as suas obrigações, é o teu balanço patrimonial naquele momento. É uma foto, tá? Ok. Antes da operação, você não tem operação. Peraí, foco. Bom, antes da operação, você não tem operação. Então, você não tem ativo, você não tem passivo. Não é ativo papel, tá? Ativo é tudo que você tem direito. Passivo, também você não tem, patrimônio líquido é 0. Depois da operação,
Ou seja, no momento da operação, na hora que eu executei a operação, apertei os 3 Enter lá, qual é o meu balanço patrimonial? Olha, o que você tem de ativo depois que você executou a operação? Eu tenho caixa, que a gente viu que é R$ 108, que sobrou no meu caixa, então não tenho nada. Só tem, mas você tem 108. Vamos ver que vocês vão ver que eu não tenho nada. Eu tenho 100 Q 130, então esses aqui são os meus ativos, é o que eu tenho direito. Mas eu também tenho obrigações, porque eu comprei isso aqui porque é 130 por 252. Eu paguei 252 por isso. Paguei, então isso virou uma coisa positiva para mim. Eu tenho direito a isso. Agora, mas eu também vendi 100 de 128, então ficou negativo aqui, né? São reais negativo aqui, beleza? E aqui também reais negativo. Vendi puts. Então os meus ativos são esses, os meus passivos são esses. Ora, qual é o meu balanço patrimonial? Vamos fazer o desenho aqui. O que eu falei que é o balanço patrimonial para vocês? O ativo e o passivo. Olha como é que o mercado é filha da mãe. O cara pegou isso aqui e saiu gastando. Tô protegido, gafo. Tô protegido. Tá. Olha quanto você tem de caixa, na verdade. Olha. Vocês estão reclamando lá, brincadeira, vocês estão reclamando lá do cara da Americanas, que fizeram, não sei o que, fraudaram o balanço? Olha isso aqui, pegou esse dinheirinho para você? Pegou? Gastou? Olha aqui o resultado. Qual o teu patrimônio líquido? Olha, ativo, você tem 108 de caixa, né? Mais o B, você tem mais essas puts que valem 252, então de ativos você tem R$360, e de passivo você tem 253 e 107. Então eu tenho quanto? R$360. Imediatamente antes da operação e imediatamente depois da operação, o resultado é o quê? 360 de ativo, mas eu tenho essas obrigações, eu tenho que pagar R$360, então por enquanto eu não ganhei nada. Resultado? Zero. Se você fez uma operação, recebeu um dinheirinho, tá feliz da vida e tá achando que fez dinheiro, não. São as travas de crédito te quebrando. Tá? Por hora, neste primeiro momento, na hora que eu executo a operação, é zero. Você não ganhou nada. Tá? Mas e depois, Gafo? Como é que eu ganho dinheiro, afinal? Com a passagem do tempo. Por que com a passagem do tempo? Porque o que você vendeu vai perder valor. Isso aqui são contratos, são seguros. Opções são seguros. Ah, mas eu não sei, nossa, eu estava gostando tanto da sua aula, mas não sei nem o que é opção, Gafo. Bota a pergunta aí. O que é uma opção? Né? Que alguém vai te responder. Alguém que vê com uma pergunta de opções, por favor, responda que é uma opção. Pra você aprender. Quanto mais você responde, mais você aprende também. Então aqui são contratos que estão vencendo. Tá? Ah, mas Gafo, eu já sei o que é opção. Então bota aqui uma opção aí, só para forçar alguém a responder. Por favor. Eu já sei o que é opção, mas eu quero. Então pergunta no comentário aí. O que é uma opção? Tá? Aí alguém vai responder. Faz esse favor para mim aí. Tá? Ah, mas já vi que alguém já perguntou. Pergunta de novo. Alguém já perguntou, mas o que é uma opção? Então, para a gente ter esses comentários aí, depois eu vou estar voltando a responder os comentários, a gente faz isso aí. Então aqui, à medida que o tempo vai passando, esses contratos, eles que valiam alguma coisa, você recebeu por eles, eles vão perdendo valor. Então é aí, quando eu bater a outra foto, quando eu tirar uma nova foto, é que isso aqui vai aparecer como um ganho. Vamos bater uma outra foto? Bati uma outra foto. Bati no final do dia. Mas, Gafa, você não esperou nem um dia? Eu fiz a operação por aquele valor. No final do dia, eu entrei lá no opções.net ou em outra plataforma qualquer, peguei as cotações. Entrei lá no opções.net, no Profit e tal, fui pegar as cotações. Aquelas 100D128W2 que eu vendi por 2,53, no final do dia tá valendo 2. Gafa, caraca, 50 centavos. Para, Veloz. Não acha que é 50 centavos já ganhei 25%? Ou vou sair vendendo? Não. É legal que você viu isso, top. Graças ao registro das operações, não só o registro, mas a observação da sua operação. Legal que você viu isso. Tá? Nossa, eu vendi por 1,17, tá valendo 100. Gafa, show. As duas perderam valor. Isso, legal, você viu. Tá? Show, é isso mesmo. Então, no final do dia, eu consigo tirar uma nova foto da minha operação e saber se foi para frente ou não. O caixa, ele continua o mesmo. Inclusive eu errei aqui, botei 108, mas é 107, 107 mais 108. O caixa continua o mesmo. A única coisa que muda é
a degradação, a passagem do tempo tira valor dos meus contratos. Sejam eles vendidos, sejam eles comprados. Mas, Gafa, e se eu tiver o ativo? O seu ativo está perdendo valor. Ah, não está não, Gafanhoto. Ele subiu de valor? Mas e o DI? Seu dinheiro está no ativo, você poderia estar ganhando com DI. Tá, ok, mas isso não é outra discussão, custo de oportunidade, blá blá blá. Pode ser. Mas beleza. Um ativo, tá? O que a gente tem de ativo? Olha, o que a gente tem de ativo? Vamos fazer o balanço patrimonial. Balanço patrimonial é o que eu tenho de direito. O que eu tenho de direito aqui? Eu tenho direito a isso e tenho direito a isso. O que eu tenho de obrigação? Eu tenho obrigação a isso. Então, se eu pegar a soma dos meus direitos, aqui era 8, agora eu vou ajustar aqui para 8 também, né? Aqui é 8 também, ó, corrigindo. Então, a soma dos meus direitos, R$ 368. A soma das minhas obrigações, que é o passivo, essa letra horrível que está aqui, isso aqui não passa, não, isso aqui é um passivo, tá? Então aqui, ó, 207, que é a cotação de fechamento, e 103, que é a cotação de fechamento, eu recebi R$ 310, tá? Ativo, 368. Passivo, 310. Quanto que eu tenho de valor aqui? Sobrou para mim, R$ 58. Se eu encerrar a operação, eu recebo R$ 58. Ah, mas Gafa, você tem que ver que o preço de fechamento não é o mesmo. Calma, galera, se você está sabendo isso, ótimo. Mas eu também sei, todo mundo sabe. É importante saber isso. Mas não é isso que vai determinar que você vai vencer o mercado. Todo mundo sabe disso. Não se iluda. Todo mundo sabe disso, que amanhã, se eu for tentar pegar isso, no próprio dia 25, se eu fosse tentar pegar isso, talvez eu não conseguisse. Tá? Mas é o parâmetro que eu tenho, é a possibilidade que eu tenho com o mercado fechado. No final do dia foi isso. No final do dia foi isso. Então você pode pegar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Vou só botar a figurinha aqui para vocês, ó. Patrimônio líquido, ativo menos o passivo. Então aqui, R$ 58, tá só ajustando de novo aqui. Beleza? Lá naquela figurinha que a gente fez, vou pegar atrás dessa, na figurinha que a gente fez, 367, na verdade 368 aqui, né? Arrumar tudo. Aqui 310, que é a soma desses dois, sobrou para mim R$ 58. Pronto. Esse é o valor do nosso patrimônio. Ou seja, no final do dia, com aquela operação, eu já estava recebendo R$ 58. Bom, Gafa, beleza? Excelente, 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 R$ 58. E hoje, Gafa, um mês depois, venceu agora. Tá? A gente estava gravando esse vídeo, no dia 13 de abril. Venceram as opções. Ah, venceu. Pô, Gafa, quem ganhou? Não empatou, não? É que eu sou vascaíno, eu choro muito, meu time sempre perde. Então, ok. Agora tá ganhando de vez em quando, mas tá bom. 13 de abril. Qual o seu time? Potente. É chato, você não bota nos comentários. Não, esquece isso. Enfim, 13 de abril. 10 de maio, 10 de abril, eu vou pegar a cotação de 10 de abril. Por que você não vai pegar a cotação do dia 11 de abril, Gafanhoto? Porque eu não vou encerrar minhas operações no dia 11 de abril. Dia 11 de abril já venceram, morreram, viraram pó. Dia 10 de abril é quando eu posso estudar com os fechamentos a operação. Olha o quanto que deu. Galera, a BOVA saiu de quanto? Aqui no dia... Ih, caramba, eu não anotei a cotação da BOVA aqui no fechamento, mas eu pego para vocês. Eu fiz o dever de casa, que já vou cobrar de vocês, ó. Dia 24 de março, ela fechou a 128,19. 24 de março, fechou a 128,19. Ah, então tá, Gafa. Então entendi. Então, no dia 24 de março, ela fechou a 128,19. Então, do dia 128,19 para o dia 10 de abril, quando ela fechou a 123,41, dia 10 de abril ela fechou a 123,41, eu fui fazer a apuração. Como é que está a apuração? Olha, a 100D 128 está valendo um centavo. Então, se eu fosse limpar ela, gastaria R$1. A 100P 128, isso no dia 10, no dia 11 que eu vou encerrar a operação. P128 está valendo 512, está valendo 5,12. Caiu, né, do 128 para o 123. Então está valendo 5,12. E a 100Q 130, no fechamento, está valendo 6,57. Se eu fizer a apuração, olha, e o caixa não mudou. O caixa não mudou, tanto não mudou que o Gafa escreveu, tem que ficar arrumando 100 milhão de vezes, né? Beleza. E o caixa não mudou. Quanto deu, então? Olha, o que eu tenho de ativo? Agora mais rápido.
Cada vez que eu estou fazendo, eu estou executando mais rápido. Tá? Ó, ativo são esses dois, passivo são esses dois. Então, ativo, 657 mais 108. 108 mais 657, aqui é 8. Aqui é 8. Tá? Menos os meus passivos. Quais são os meus passivos? Tá aqui. Então, o resultado final, agora sim, é R$ 251. Agora eu ganhei dinheiro. Nossa, Gafa. Daqui para cá, 5 vezes mais do dia 24 em cerca de 3 semanas. Ganha muito, hein? Daqui para cá. Mas eu comecei com 0 e saí com 252. Mas, pessoal, não se iluda. Tá? Eu só estou mostrando que o negócio dá dinheiro. Mas não se iluda. Agora sim, eu posso encerrar a operação, desfazer tudo, e o que sobrar lá para mim, quanto que eu vou pagar para encerrar a operação? Você vai pagar para encerrar a operação isso aqui, ó, ou receber. Eu recebi na entrada e recebi na saída. Você vai pagar isso aqui, ó, 657, você vai vender tudo aqui e vai recomprar isso aqui. Né? Recomprar isso aqui. Então me dá um diferencial, a diferença aqui, né, de 108 mais o caixa que vier disso aqui. Então isso aqui vai me dar um caixa. A questão é, eu consigo ir prevendo esses caixas. Mas agora não, agora não. Agora o objetivo é sedimentar o conhecimento do balanço patrimonial. Então, a partir do balanço patrimonial, eu consigo avaliar se a minha posição tem valor ou não. Neste caso, da nossa primeira operação, eu executei ela e fiquei nela. Ao ficar nela, se eu ficar nela até o final, quando eu desmontar a operação lá no dia 10 de abril, provavelmente eu vou receber um pouquinho de dinheiro aqui, em que se eu fizer a apuração, eu saio com R$ 250 de caixa. Aproximadamente R$ 250 de caixa. Perceberam a importância do balanço patrimonial? Ela evita, isso aqui evita que quando você esteja numa posição, você avalie de uma maneira errada se você está ganhando ou se você está perdendo. Tá? O que as pessoas fazem? Colocam lá um profit, anotam lá, agrupa a operação e acha que o profit vai te dar a resposta. Parabéns. Vá nesse mundo que você vai se dar muito bem lá na frente. Na hora que você crescer, você não vai conseguir crescer. Você não consegue, por ali, gerenciar diversas posições. Beleza? Mas isso aí é para o próximo nível, para o próximo vídeo. Tá? Ok. Então, pegando aqui, onde a gente está na nossa ideia, eu mostrei a importância do balanço patrimonial, mostrei o registro de cada operação, que eu já consegui ter insights a partir de olhar para cá e ver que, poxa, então perdeu valor, não perdeu. Falei do Straddle e ainda vou falar sobre o processo de fazer dinheiro, mas não nesse vídeo. A gente vai continuar nesse vídeo falando de mais operações. Por quê? Porque o roteiro falava o seguinte, e é como se fosse um resumo, aqui está o roteiro. Ó. Então, eu apliquei a ferramenta na prática, agora eu vou declarar as operações que eu fiz em seguida, ao ponto de que eu cheguei não nos 250, eu cheguei em R$ 306. Meu balanço patrimonial hoje está em R$ 306. R$ 306. Vamos continuar olhando aqui, beleza? Então, ok. Já vi isso, tá? Vamos fazer uma breve análise do que a gente viu. Gafa, nossa, que lucrão! Por quê? O que a gente lucrou? Porque a gente viu que os contratos vão perdendo valor com o tempo. Então eu vou fazer 10 vezes maior que você. KKK. Tá? Ou sniff, sniff. Vai chorar. Não se metam a fazer a besta que eu estou fazendo aqui. Não. Vocês têm que pensar o seguinte: vou fazer 10 vezes menor que você. Eu entendi um pouquinho, vou fazer 10 vezes menor que você durante um ano. Ah, mas Gafa, aí é muito tempo. Cara, escolha é sua. Não quer ficar um ano fazendo isso porque está começando agora? Não quer fazer um ano? Beleza. Ah, mas já tenho alguma certa compreensão. Tá bom. Já tem uma certa compreensão, vai aos pouquinhos. Continua nela. Tá? O que não pode é o seguinte. Cara, eu não vou usufruir desse ano do aprendizado. Cara, você vai quebrar. Tá? Então, assim, cuidado. Vamos para o que interessa. Fez o dever de casa? Por quê? Porque a gente viu que deu certo. Como é que anotou diariamente a cotação? Tá? Aqui vai até uma frase, uma parábola que eu peguei lá do Primo Rico, mas eu já tinha ouvido essa parábola e tal. Para de achar que a solução está na operação do coleguinha. Para de achar que a solução está no hedge, no outro manejo, na outra operação, no outro ativo. Não, galera, dá para fazer dinheiro com tudo com ativo. Dá para fazer dinheiro.
A questão é, dando exemplo aqui da parábola do primo rico, tá? E aí, vou bater nessa tecla aqui do dever de casa, que é a segunda, terceira ferramenta fundamental. Os gafas só me entregou essa ferramenta aqui nos 45 minutos. Se você não está dividindo o vídeo, é. Então, assim, o cara foi lá, tinha uma padaria, a padaria dava lucro, né? Aí o sujeito do lado falou, putz, aquele cara tá fazendo uma padaria. Eu vejo que ele tá prosperando. Então vou fazer uma padaria para mim também. E começou a fazer a padaria para ele. Tudo que o cara fazia, ele copiava na padaria dele. Tudo que o cara fazia, ele copiava na padaria dele. Mas na padaria dele não estava dando certo. E ele estava cada vez mais aumentando as dívidas e tal. Pô, ele queria ter a mesma padaria, fazer tudo que o cara fez e queria também usufruir. Então ele fazia, pegava o dinheiro, comprava um Porsche. Fazia, comprava o dinheiro, pegava, comprava não sei o quê. Né? Hoje, para comprar Porsche, tem que vender ovo. Né? Brincadeira, parte. Ok. Então fazia e copiava. Lá pelas tantas, a padaria foi à falência. Ele falou, putz, o que eu fiz de errado, né? E foi lá bater na padaria do sujeito que ele copiava. Então, meu amigo, eu tentei fazer tudo que você fazia, eu via que você botava em promoção uma coisa, eu botava também, eu via que você botava não sei o que, eu botava também, eu via que você aumentava o preço, eu aumentava, você colocava 2 funcionários, eu colocava, limpeza, eu fiz tudo igual a você, por que eu falei? Você prosperou. Aí o cara da padaria que deu certo, né, virou e falou, então, é que na minha padaria, vigiando o meu negócio, tinham 4 olhos, o meu e o seu. E no seu. Eu nem sabia que você tinha uma padaria, né? Então, galera, se vocês não fizerem, não derem a prioridade para a padaria de vocês, para a operação de vocês, não registrar a operação de vocês, não acompanhar a operação de vocês e não fazer o dever de casa, que é qual? Anotar diariamente a cotação, não adianta, não adianta. Porque na primeira hora que... Assim, é uma luta contínua, não é fácil. Tem alunos meus que estavam ganhando muito dinheiro, estavam fazendo tranquilo, estavam indo bem, não sei o quê, passava o calorzinho e tal. Ah, olhou a padaria do lado. Cara, tomou um tombo grande, grande. Eu falei, ó, paciência, paciência. Então, primeira coisa, não precisa, não vai gastar muito tempo. Não gasta, isso aqui não gasta muito tempo. Eu posso pegar essa minha folhinha aqui e passar limpo com vocês. Percebe que tem um monte de rabisco aqui? O que esses rabiscos querem dizer? Anota diariamente a cotação. Por quê? Porque você viu aqui a operação, no final, cadê o balanço patrimonial? No final, a operação deu certo. Mas com essa folhinha aqui, eu posso chegar e falar, cara, quando que eu perderia nessa operação? Quando cai demais. Então, peraí, deixa eu pegar um dia que caiu demais aqui. Ah, eu estou olhando para a minha padaria. Deixa eu pegar um dia que caiu demais. Nossa, no dia 8 de abril ela foi para 121. Será que eu perderia? Penso, peraí, eu penso. Deixa eu pensar. Deixa eu olhar para minha... Olha, para baixo, eu não tenho problema. Então eu tenho que me preocupar se ela for para cima. Se ela for para cima, será que eu perco? Ah, aí eu vou pegar aqui, na minha folhinha, o dia que foi o maior valor dela, que foi aqui no dia, ó, minha anotação, cotação diária, foi aqui no dia 19 de março. Ah, 19 de março não tinha começado a operação, então vamos lá aqui, ó. No dia 27 de março, que a bola foi 129,78. Será que aqui eu estava perdendo ou ganhando dinheiro? Ah, mas é só olhar no Profit, é só olhar. Olha lá no Profit quanto que estava valendo no dia 129, no dia 27. Ah, mas não tem mais. É, mas não tem mais. E como é que você faz para ver se estava positivo ou negativo? Ah, não sei. Só para interessado. Interessado não pode ter vergonha. Quer saber como é que eu consigo olhar se o dia... Não sei, Gafanhoto, não sei. Tem que perguntar. Cria um perfil anônimo, pergunta como quem não quer nada. Mas como é que eu sei que nesse dia aqui, como é que eu faço para saber se nesse dia aqui a minha posição estava boa ou estava ruim? Tá? E você vai aguentar se ela for para 135? Mas eu não fiz o dever de casa. Então, anota diariamente cotação que entra aqui na nossa folhinha, entre aspas, de resumo. Tá? Vou botar aqui algo como um resumo do dever de casa. 4. Está em vermelho. Ó. Anotar diariamente a cotação. Você não vai ficar abrindo a plataforma para buscar o dia, não, tá no teu papel, cara, tá junto aqui, ó. Tá junto do registro, acabou.
Acabou. E está sedimentado, você refletiu, você contemplou. No caso aqui, cadê minhas contemplações? Só conversar com vocês. Ah, sumiu a folha. Tá por aqui, mas tá. Eita, se achei. Então, assim, sumiu a folha, gato muito louco. Então, aqui, ó. O que são minhas contemplações aqui? Eu estou verificando, né? A variação, isso aqui tem um delta, que tem em 2 dias, qual foi a variação de dia, quantos dias ela passou no mesmo preço. Teve um dia que estourou, mesma coisa aqui, depois ela ficou a semana inteira no mesmo preço, não estourou, isso aqui não é um estouro. Eu deixei a previsão aqui da próxima semana, tá? Toda semana, quanto que eu estou acertando em relação à previsão da próxima semana. Tem várias considerações aqui que são reflexões da minha padaria. Não me interessa se o preço do trigo, a Bova 11, né, no caso, subiu, se o dólar caiu, isso não me interessa. Eu estou olhando para a minha padaria, 4 olhos no meu negócio. Então vamos caminhando para o final do vídeo, beleza? Que é o quê? E as demais operações, Gafa? O que você fez depois, tá? Olha, só para mostrar para vocês entenderem que posição que eu estou agora, tá? Eu vou, como eu falei, eu estou pegando aqui, vou retomando o canal, então tem 3 semanas que eu não tenho continuidade, né, gravação. Então vocês viram que a primeira operação foi feita lá no dia 24 de março, mas quero começar, Gafa, começa de novo. Deixa no comentário, começa de novo. Tá? Já falo até como é que eu começo de novo. Lá no dia 24 de março, mas Gafa, tem que deixar, pausa o vídeo, deixa o comentário e volta. Quero ver, olha, no dia 24 de março eu fiz uma operação, né? Fiz a operação. No dia 31 de março, eu fiz a operação, eu fiz a rolagem da operação. E essa folhinha aqui, eu já estou aprimorando o meu registro operacional. O que está escrito aqui, ó? 31 de abril, 31, desculpa, né? 31 de março aqui, tá? Não é 31 de abril, não. Eita, caramba. Já estava no próximo mês. 31 de março vai ser quando eu vou fazer a operação. Por quê? Porque eu estou determinando que as minhas operações serão feitas na segunda-feira. Tá? Na segunda-feira. É quando eu vou fazer a operação. Não me interessa onde o mercado esteja. Não me interessa. Toda segunda-feira eu vou mexer nessa posição. Tá? Então, vou mexer se necessário. Então, na semana seguinte, no 31 de março, eu fui e executei a rolagem. Aqui eu consigo, tá? É uma folhinha modelo para estar registrando a operação. Eu já boto o registro, já boto a data, já boto a BOVA no dia anterior, para eu saber quanto que ela estava valendo na véspera, que eu botei dia 30, como preparei antes. Dia 28 era sexta-feira. Então tem sempre esse descasamento, né, de 3 dias. 28 de março, então, ó, a BOVA estava 128,69, está errado aqui, né, 39,69. E no dia 31 de março, 127,30. Mas isso aqui eu só vou preencher depois, tá? Posição inicial estava aqui. E qual a operação que eu fiz, Gafa? Estou registrando a operação. Qual a operação que você fez? Eu recomprei as minhas 128, minhas D128W2 e vendi a da próxima semana. Faturei R$53. Então foi por causa desses R$53 que você recebeu, está com R$300? Muito provavelmente sim. Tá? Então a posição final é que eu saí dessa posição aqui, né, um straddle, e só rolei para frente. A BOVA estava mais ou menos no mesmo vencimento, né, por mesmo preço, então só empurrei uma semana para frente. Saí da W2, caí na W3, que é as mensais. Mensal não tem o W da frente. Então entrou a recompra, me custou 141, 41,60. E olha que legal. Com os registros, né, vocês não estão levando fé de anotar, com os registros certinho, eu consigo olhar, olha, Gafa, a BOVA era 128, né, ela fechou a 127 e ela era 128. Ora, lá no 127, uma semana antes, você iniciou a operação pagando, né, desculpa, aqui ó, você iniciou a operação recebendo 2,50 mais 1, você recebeu 3,50. E você encerrou a operação pagando 3. Então eu já sei quanto que eu ganho por semana, aproximadamente. Tá? E aqui foi 50 centavos. Que é aqui eu já estou olhando quanto que ela está valendo, sempre. Né? Isso vai se repetindo. Então aqui, lá eu recebi 3,50. Aqui eu recebi 3,50. Quando eu reiniciei a operação. Basicamente é isso. Mesmo straddle, eu rolei. Tá? Aqui 130 eu não mexi, e ela tem um custo para mim, e eu fui para frente, tá? Recebi 108, beleza? Vamos olhar o balanço patrimonial? Olha o balanço patrimonial.
No dia 28 de março, com a BOVA no 128, eu fui lá e peguei as cotações. Essas cotações aqui, ó, são lá do dia 28. Eu podia estar fazendo balanço patrimonial 252, ela está valendo 252, 101, 239, a put. Então, somando tudo, 252, 101, que é só 100, né? E 239, 108, eu teria, né, um prejuízo de R$6. Então, no dia 28 de março, esta posição aqui, inicial, ela estava no prejuízo. Se eu fosse encerrar a operação, eu pagava. No dia 11 de abril, a posição nova, ó, essa posição aqui, esta posição aqui, se eu for pegar no dia 11 de abril, no fechamento do dia 11 de abril, ela já está valendo R$300. Então, percebo que as fotos que eu estou tirando, se eu tirar uma foto antes de executar a operação com a BOVA no 128, eu não estava no lucro. No dia 11 de abril, semanas depois, eu já estou no lucro. Eu consigo saber o quanto que eu estou ganhando. Como está a minha posição? Se a minha posição está positiva, excelente, eu posso tomar decisões relacionadas a isso que a gente vai ver agora. Ó, no dia 11 de abril, infelizmente, como eu falei, tive problemas, não consegui operar. A operação seria realizada, só para vocês terem ideia aqui, tá? A operação seria realizada no dia 7 de abril. Eu não consegui realizar a operação, que era uma segunda-feira. Chegou no dia 11 de abril, eu realizei a operação. Tá? No dia 11 de abril, quer dizer que eu vou movimentar ela no dia 14? Amanhã? Não, amanhã eu não vou mexer. Tá? Amanhã eu não vou mexer. Rolei uma semana só para frente, então eu encurtei. Eu reposicionei, mas só lá na semana que vem, provavelmente a minha próxima operação vai ser dia 21 de abril, feriado, né? Então vai acabar sendo, não sei se é feriado ou não, mas acho que é feriado, sei lá, 22 de abril. Então, próxima segunda ou terça-feira que eu vou mexer nessa posição, tá? Tô decidindo ainda se eu vou manter dia 17, porque também vai ter um feriado aqui, dia 17 de abril. Eu tô decidindo ainda onde eu vou mexer, tá? Agora, o feriado me quebrou todo, ok. O que importa é a posição agora. Eu fiz a movimentação no dia 11 de abril. No dia 10 de abril, a BOVA estava no 123. No dia 11 de abril, a BOVA estava no 124. Qual a posição que eu estava? Eu estava nesta posição. Então, essa folhinha já foi preenchida antes da operação. Tá? Estava nessa posição. E tinha este caixa aqui. Posso tirar o balanço patrimonial? Posso, já tirei. Mostrei aqui para vocês. Ó. O balanço patrimonial no dia 11 de abril era 305 no fechamento. Quando eu executei a operação, tá? Eu rolei uma semana para frente. Mas como a BOVA estava no 124, eu tentei trazer ela para baixo. Só que ao trazer ela para baixo, como a operação estava muito a meu favor, aqui eu não quero. Por isso que eu falei, eu vou continuar nessa posição. Vocês querem que eu recomece? Eu bato uma nova operação e fica igual. Mas precisa recomeçar. Posso partir daqui? Posso. Ah, mas eu quero fazer igual, Gafo. Não, não entra nessa de fazer igual. Faz 10% menor. Começa 10% menor, tentando. Não vou dar, não vou falar, nem vou sugerir. Não é recomendação de estudo, não. Recomendação de estudo que vocês têm que fazer é o seguinte: olha, na próxima operação, vou voltar a igualar isso aqui, tá? Vou voltar a igualar isso aqui. Vocês já tenham estudado, né? Façam no papel, chega no papel e faz exatamente a operação. Como é que você faz a operação no papel? Você abre um registro da operação, você registra a operação e começa. Olha, vou começar hoje, né? No dia, segunda-feira, dia 14 de abril. Será que eu consigo? 14 de abril. Vou pegar a posição. O que eu vou fazer? Eu vou vender 100, vou vender. Escreve no papel o que você está fazendo. Vê lá quanto que ganha, quanto que recebe. Tá? Então, dá para executar isso no papel. Posso começar a operação hoje aqui com vocês, no papel. Beleza? Vou começar no papel. Vou fazer isso aqui no final do vídeo. Tá? Minto. Não. Se vocês quiserem que eu comece no papel, deixe no comentário. Aí eu começo no papel. No próximo vídeo, eu faço o vídeo começando no papel. Tá? Para vocês verem como é que é começar uma operação no papel. Beleza? Isso aqui é na prática. Ah, mas eu quero ver na prática. Aí deixa que eu começo a mostrar na prática. Tem vídeo no canal, mas eu faço de novo, começo na operação na prática. Beleza? Então, esta operação, ela evoluiu para o seguinte. Eu fiz a venda de 100 D126
Eu vendi 200 P126. Mas, Gafa, por que você vendeu 200 P126? Ah, porque tá muito bom. O mercado caiu, tá? Peguei aqui 130, botei mais dinheiro no bolso, botei 181 e 451, 452. Eu sei que vocês vão adorar ver o 200 aqui, só que não é para fazer assim. Porque se eu ficar mexendo na operação o tempo todo, eu não consigo determinar um processo. Tudo bem, você aumentou 200 aqui. Botei 452. Aumentei, recomprei a minha posição anterior. Qual é o resultado final? Se eu somar tudo aqui, eu botei R$252 no caixa. Peguei essa grana e coloquei metade, né, uma parte dessa grana, R$170, comprando put da série de junho. Tá? Então, estou aqui um pouquinho de put de maio, estou aqui um pouquinho de put de junho. Então, ficou um negócio um pouco mais complexo, que aí até o nosso colega perguntou, Gafa, você pode fazer um vídeo mais simples? Vou fazer. Só que eu vou fazer esse vídeo mais simples e vou botar escondido para o colega. Tá? Então, o colega que perguntou um vídeo mais simples de Straddle Long Put, vou fazer um videozinho mais simples, tá? E vou passar para você o que é um Straddle Long Put, que já está no canal. Tá? Se quiser assinar, lá na venda coberta dupla tem, que é um Straddle Long Put, tem o tutorial, que o mestre, a partir do tutorial de Straddle Long Put do mestre, é que eu desenvolvi, e não é uma coisa, como eu disse, não, eu desenvolvi a operação para a gente fazer o acompanhamento, que é da venda coberta dupla, que é uma operação que o nosso grande mestre ensina também. Tá? Então, a posição final, tá? Foi essa aqui, em que eu estou vendido no dobro de put, mas agora também eu tenho o dobro de put comprado. A jogada eu tenho que gerenciar esta posição e ela vai melhorando a cada dia. Então, estou mostrando para vocês, a jornada continua rumo ao milhão. E como é que estamos em termos de balanço patrimonial? Pegando no final do dia, tá? Vou fazer um negócio. Exemplo, antes. Aqui é dia 11 de abril. Dia 11 de abril, a posição anterior, a gente viu aqui, que no balanço patrimonial, a posição anterior valia R$305. R$305. Esse é o valor da minha posição. Se eu desfizer ela, me sobra de caixa. Se você gastou, o problema é teu, me sobra de caixa R$305. Tá? Quanto que é esta posição antes do... o desafio final do vídeo, né? Antes de eu fazer a operação, valia 306. Quanto você acha que vale a operação no final do dia? Vai estar valendo mais ou menos quanto? Se antes isso tudo aqui valia R$306, depois que eu faço a operação, quanto que vale essa posição? Isso é uma pergunta de desafio. Sabe quanto vale? 306. Se ela valia 306, depois da operação, vai valer 306. No final do dia, pode até ter você vai ver que tem um ajuste, mas ela tem que valer 306. Como é que você sabe isso, Gafa? Assiste de novo o vídeo. Vocês vão ver que lá no vídeo, neste vídeo aqui, eu falo que antes da operação meu patrimônio era 0, depois que eu fiz a operação, eu continuei com 0. Por isso que você não pode pegar o dinheiro e já sacando o dinheiro e usando. Tá? Então, antes da operação e depois da operação, ela tem o mesmo valor. Eu já sei. Vamos calcular o balanço patrimonial? Aí eu fiz aqui rapidinho. Né? Olha que interessante. Já falei para vocês que... essa é a importância da automação sensorial. Eu registrei isso na minha cabeça e vi isso na prática, isso é verdade. Não me interessa, mas entrou tanto de caixa, não entrou... Não me desvia. Não me desvia. Meu balanço patrimonial, pelo conceito, ele tem que ser 300 e pouco. Aí eu fui fazendo aqui, menos 100, 182, menos P126, 217. Peguei as cotações aqui, isso aqui que vocês estão vendo são as cotações do dia 11 de abril de cada posição minha. 182, tem D126, 182, 217, 504, 170 e o caixa, né? O caixa, se eu pegar aqui, como eu tinha, né? Eita, cadê a folhinha da registro 3, tá aqui. Eu tinha 161 de caixa, botei mais 87, então o caixa que eu tenho aqui, tá? O caixa que eu tenho aqui é 248. Se eu fui somar tudo, 182, 182 negativo, 217, cheguei a 523, falei, não, tá errado.
É por isso que é muito importante ter o conceito. É por isso que é muito importante ter automação sensorial. É por isso que é muito importante você saber o que está acontecendo. Eu bati o olho e falei, errei. Por que você errou, Gafa? Ah, mas você confia na tua mente que você não vai errar? É isso? Assim, olha, aqui não é 100, é 200. Então aqui não é 217, aqui é o quê? É 534. Então, né, a posição 200p126, ela vale 534 negativo. Então aqui não eu vou ter que ajustar. Então desse resultado aqui, como é 2 vezes 217, eu tenho que tirar o quê? 217. Isso vai dar o quê? 306. Nossa, Gafa, essa passagem final ficou muito complexa. Deixa eu fazer aqui para vocês mais simples, ó. Então minha posição era CD126W4 e aqui era 200, ó. Na hora que eu fiz a conta, eu calculei com 200, com 100. Então se aqui vale R$ 1,82, isso aqui eu tenho um passivo de R$ 182. Se aqui vale 2,17, aqui que estava o erro. Automaticamente eu multipliquei por 100. Não, mas aqui tem que ser 200. Então aqui é menos 534. E os meus ativos? Eu continuo tendo a 100 que é 130, né, por 1,70. Não, por 5,4, que é 504, positivo. E eu continuo tendo a minha 100R120. Essa é a posição final. 1,70. Ah, então 170 positivo. E o meu caixa está em quanto? Está em 248 positivo. Se eu somar isso tudo, aí sim, a calculadora do gafanhoto que não acaba, né, 248 mais 170, mais 504, tá? 922, mas eu tenho que tirar o meu passivo. 534 menos 182. E aí dá, opa, errei a conta. 170 mais 504 mais 248, tá? Menos 534 menos 182. Errei a conta duas vezes, ó. 206. Então aqui está errado, ó. 206. O que aconteceu no final do dia 11? A bova subiu. Eu fiz essa operação provavelmente na hora do almoço, um pouquinho mais cedo, quando a bova não tinha dado a puxada para cima. Ela subiu, impactou aonde? Impactou. Se eu olhar aqui, eu sei onde ela impactou. Ela impactou na put. A put desvalorizou. Mas, né, que a put onde eu estou vendido desvalorizou. Só que ela impactou aonde também? Nos meus. O impacto que ela deu, eu consigo até justificar. O impacto que ela deu na hora que ela deu a subida no final do pregão, tá? Quando ela deu a subida no final do pregão, o impacto que ela teve para reduzir o meu passivo aqui na put, ela reduziu os meus ativos, tá? Os meus ativos. E o outro passivo meu, que aqui é um passivo, o outro passivo meu das calls aumentou de valor. Então aquela puxada que ela deu durante o dia, que ela saiu do negativo e foi para o positivo, nesse dia aqui, do dia 10, no dia 11, se vocês pegarem o gráfico, vocês vão ver que ela subiu. Nessa hora, trouxe a posição que deveria valer em torno de 300 para em torno de 200, 206. Então aquela conta inicial está errada, não tem problema, mas está identificado aqui. Que não tem problema. Se eu resolver sair da posição, ainda saio com bom lucro. Entrei sem nada, saio com R$ 206, mas vamos continuar nessa posição, torcendo para o mercado e ir para frente. Beleza? Ok, tá? Encerramos por hoje, por esta semana, para vocês estudarem bastante. Pessoal, que assina a sala GAFA, tá? E na aba posts, vocês desçam lá, vão para posts de assinatura. Na aba posts de assinatura, vocês vão ver o link para o grupo de WhatsApp, tá? Então existe esse grupo. Pessoal que assina nível 1, tá? Nível 1, nível 2, educação continuada, a educação 2 tem lá um Telegram, grupinho de Telegram. O nível 1 não tem, tá? Nível 1 não tem. Então, não tem nada, só para vocês assistirem o material das antigas, tá? Que é importante. Não é material, é um material fundamental. Se você não conseguir assistir aquele material, também não fica perdendo tempo de dinheiro assistindo, que é o Venda Coberta Dupla, tá? Então aqui a gente encerra a nossa aula, tá? Só para olhar o roteirinho. O que foi de importante que ficou? Tá aqui, tá? Vocês já viram? Então faça um balanço patrimonial, registro. Só uma foto. Ah, mas tem que fazer todo dia? Não faz foto todo dia não. Faz foto todo dia não. Faz o registro da operação, anota diariamente a cotação da BOVA 11, tá?
E aí a gente vai evoluir para isso. Aí eu vou mostrar aqui, depois a gente vai colocar novos itens aqui fundamentais para a gente fazer dinheiro. Só tem essa maneira? Não. Não tem só essa maneira de fazer dinheiro, mas aí vocês vão procurar outras pessoas que te ensinam outras maneiras. Estou ensinando através desse caminho, tá? Não é só essa operação, vocês viram lá que na operação fiz um booster de put, aquilo vai acabar, deu um prejuízo agora, mas ele vai me dar uns bons retornos no futuro, tá? E aqui tá o nosso resumo. Cadê agora? Só vou botar ao vivo aqui com vocês as folhinhas em ordem, porque senão, tá? Isso aqui, ó, façam a cotação diária. Isso aqui foi o registro da operação, aí o balanço patrimonial. Isso aqui são as operações realizadas. Isso aqui é tudo folha que eu uso para vocês. Ó. Isso aqui é da semana passada, do último vídeo. Esse é o roteiro. Tá? E aqui a breve análise depois que eu mostrei o balanço patrimonial. Tá? E como a gente viu aqui, está errado. Não é 306, é 206. Que triste, gafanhoto. Não tem problema, né? Não tem problema. Então é só 300%. Mas mesmo esse 300% não é ilusório. A gente vai ver nos próximos vídeos, na continuidade da jornada. Não é assim que a gente vai avaliar. A gente vai avaliar em cima do risco do capital envolvido. Então, quanto que eu tenho que começar, quanto que eu preciso para começar a operar? Cenas do próximo capítulo, beleza? Ok? Até o próximo vídeo. Tem a semana inteira para estudar esse vídeo, tá? Isso aqui é uma aula. Provavelmente eu devo colocar alguns... não vou fazer, não sei, por hora. Talvez eu coloque alguns vídeos mais curtos durante a semana, apenas com conceitos, tá? Para que vocês, além desse, vocês também assistam alguma coisa com conceito. Olha, quanto que eu tenho que entrar com capital? Qual o capital inicial para operar o mínimo possível? Posso fazer um videozinho mais curto sobre isso. Mas esse vídeo aqui vai continuar sendo para vocês digerirem, né, o processo de aprendizado contemplativo. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!